Olá, meus alunos! Voltamos para a nossa segunda parte da terceira aula. Então, nós dividimos a aula em 2 tempos para poder não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? Bem, então, estou por aqui, vamos continuar. Bem, nesse segundo momento, só para relembrar aí a aula anterior, nós estávamos falando aí dos afastadores especiais, né? Falamos dos dinâmicos, falamos dos autoestáticos e, por último, dos especiais, que incluímos aí as espátulas. Muito bem. Nessa aula agora, nós estaremos falando dos instrumentais para síntese, que é o último tempo cirúrgico. É onde já ocorreu a cirurgia e é onde a gente vai agora, o médico vai agora começar a fechar aquele campo, aquele momento ali agora é de fechamento, de síntese, que é a palavra correta, onde vai ocorrer a sutura dos tecidos. Então, esses instrumentais, agora, eles são usados para fechamento da ferida cirúrgica. E ele é composto por quê? Por agulhas, porta-agulhas e fios. Além disso, porque não está lá na apostila, mas eu estou colocando aqui para vocês, grampos e fitas adesivas, que agora também são utilizadas, ok? Então, vamos lá para a gente conhecer um pouquinho dessa última parte do tempo cirúrgico. Primeira coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre os fios, né? Os fios cirúrgicos. Então, nós vamos ter fios absorvíveis. Esses fios absorvíveis, eles podem ser biológicos, como podem ser sintéticos. Fios absorvíveis, normalmente a gente não tira, né? O próprio organismo, ele vai absorver aquele fio. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre os fios absorvíveis. Então, os fios absorvíveis, eles são mais utilizados em estruturas internas. Então, quando é feita uma cirurgia, por exemplo, né? Vai ocorrer o corte da pele, do subcutâneo, do músculo, né, da aponeurose, se tiver, até chegar na cavidade. Então, na hora de fechar, o fechamento também é por partes. Vai fechando camada por camada, até chegar àquela superficial que a gente vê na pele, né, na parte externa da pele. Bem, então, de acordo aqui, né, nós vamos ver que esses fios, eles são de origem, né? Eles podem ser de origem animal, que aí a gente chama de biológicos, né? Normalmente são retirados de fibras importantes aí do intestino de bovinos, de suínos. E esses fios absorvíveis, eles tanto podem ser simples, como podem ser cromados, que nós vamos ver em seguida. O simples, por exemplo, né, o cátigo simples, ele é indicado para tecidos de rápida cicatrização. Então, tem absorção total de 2 a 3 semanas. E aí, a gente tem aí o cátigo simples. 3-0, porque depende, né, de qual estrutura está sendo. Então, pode ser 3-0, pode ser 0, pode ser 5-0. Então, o tamanho do fio é importante. Então, se a gente está circulando uma sala cirúrgica, por exemplo, e aí faltou um fio. Ah, pega um fio para mim. Não é pega um fio para mim. Eu preciso saber qual fio que você quer e qual tamanho que você quer, ok? Então, a gente, pega o fio, um cátigu 3-0. Então, é um cátigu 3-0 que ele quer, ok? Então, essas numerações a gente tem que estar atentos. O outro, né, o cátigo cromado, a gente viu o cátigo simples, agora o cátigo cromado, devido à impregnação dele com sais crômico, por isso ele é chamado de cromado. Este aqui já é absorvido totalmente em 6 meses, então ele demora mais por causa do cromo. E aí a gente tem também aí um exemplo do cátigu cromado, no caso aqui 0, né, mais grosso. Então, cátigu simples, cátigu cromado. Muito bem.
Fios de origem sintética, né? Existem fios de origem sintética, que é, no caso aí, o ácido poliglicólico, que é um material sintético, né, que é obtido da polimerização do ácido glicólico. Ele é mais forte, ele é flexível e ele tem uma boa tolerância. Utilizado também em cirurgias ginecológicas, cirurgia geral, cirurgias urológicas. Aí o exemplo que nós temos aí é o ácido poliglicólico, tá? Então, no centro cirúrgico, né, ou no local onde a gente guarda os fios, a gente tem uma prateleira só de fios. E esses fios são repostos, né? Cada dia, quem faz essa manutenção aí de centro cirúrgico, de reposição, ela tem que ficar atenta. Qual fio que usa mais, qual que sai mais, para ele sempre ser mantido ali um estoque daquele fio. Muito bem. E temos também os fios não absorvíveis. Então, esses que nós vimos eram absorvíveis pelo organismo. E temos os fios que não são absorvíveis. Esses que não são absorvíveis, normalmente a gente precisa retirar. Então, é a retirada do ponto, né, que a gente ouve falar, são dos fios que não são absorvíveis pela pele. Então, eles permanecem ali encapsulados nas estruturas internas, nas suturas da pele. Deve ser removido entre 7 e 10 dias do pós-operatório. Isso daí vai depender. Alguns tipos de cirurgia demora mais, tipo cirurgia ortopédica, normalmente ficam 14, 15 dias, amputação, 14 dias. Então, isso daí vai depender da prescrição médica para a retirada do ponto. É utilizado mais em estruturas na parte da epiderme, como eu falei, é a parte externa, né, onde a gente tem que retirar aquele ponto. E se a gente demora muito a retirar, ele começa a aparecer pontos de inflamação. É como se o organismo quisesse se livrar deles. Então, a gente aí já passa a ter um problema na hora de retirar aquele ponto. Bem, esses pontos também podem ser de origem animal, como a seda, de origem vegetal, como algodão e linho, de origem sintética. Então, por exemplo, né, quando a gente fala da origem da seda, né, existem pontos, esses pontos que tem que ser retirado, de origem animal, como a seda. Então, a gente tem pontos, né, e vem escrito seda. Então, dependendo do que o médico precisar, pega um fio seda para mim. Então, seda a gente já sabe, ok? Fio seda de sutura. O de origem vegetal aí, como algodão, como linho. Então, vem lá escrito fio de algodão, 3,0. Fio linho, 3,0, 4,0. Isso daí também vai depender da solicitação. A de origem sintética, como eu falei, como no caso do nylon. Então, é nylon, mononylon, todos eles são à base de nylon, né? De origem sintética, ok? E temos também o de origem mineral, que são os fios de aço, né? O Vicryl, o fio de aço aí, muito utilizado muitas das vezes em cirurgias cardíacas, né? Aonde precisa de um fio mais forte para segurar o osso, para segurar externo. Então, fios de origem mineral, como por exemplo aí, o Vicryl, ok? Que é o fio de aço. Muito bem. Além desses tipos de fixação, como eu falei, essa parte aqui eu não vi lá na apostila, de repente posso não ter lido direito, mas a gente tem grampos e fitas, muito utilizado hoje aí, as cirurgias sendo fechadas com grampeador. Então, é um grampeador que a gente chama aí de grampeador cirúrgico, né? Esse daqui, ó, como a gente tá vendo, e fica dessa forma aqui, ó, os grampos cirúrgicos, tá? Fechado com grampo. Como pode ser feito também o fechamento de uma sutura com fita própria, certo? Então, é feito
a colagem aqui com fitas adesivas, mas fitas próprias, não é... Normalmente não se utiliza muito aquele micropore comum, né? É uma fita já especial para fechamento de suturas. Muito bem. Quanto às agulhas, né? Vamos falar aqui, então nós já falamos dos fios, vamos falar da agulha e falta ainda o porta-agulha. Quanto às agulhas elas podem ser retas ou curvas, ok? No caso, né, as mais utilizadas são as agulhas curvas. As agulhas retas não dá para usar com o porta-agulha, se usa com a mão diretamente, ok? Tipo aquelas agulhas de costura de casa, né? Você colocar um porta-agulha, uma agulha reta em um porta-agulha, não vai dar certo. Então, as agulhas utilizadas com porta-agulha são as agulhas do tipo curvas ou semicurvas. Essas agulhas também elas podem ser traumáticas ou atraumáticas. Então, a gente observa aqui, ó, uma agulha atraumática é uma agulha que, se você observar, você vai ver que o fio já vem inserido nela. Então, o fio já está aqui junto. Essa daqui é chamada de agulha atraumática. A agulha que vem para a gente anexar o fio, a gente chama de agulha traumática. Foi? Então, traumática, sem agulha, sem linha, né? Vai colocar o fio na hora. E a traumática, o fio já está anexado nela, tá? Já vem inserido na agulha. Porta-agulhas, acho que é o último tópico. Não se usa, eu já falei isso, não se usa porta-agulha com agulha reta, né? Quando vai utilizar, dar algum ponto com a agulha reta, ele tem que ser seguro com a palma da mão, como tesouras, deve ser seguro como tesouras ou na palma da mão, sem os dedos nas alças. Então, é bem complicado, né, a sutura com agulha reta. E aí, só pra gente visualizar bem o porta-agulha, né, essa é uma pinça que tem cremaleira também, ó, prende. Então, o cirurgião, ele coloca a agulha aqui. Então, a gente observa, ó, que aqui a gente tem uma lixa, tipo uma lixa dos dois lados da haste, dos dois lados. E a agulha é colocada ali e fechada. Então, a agulha fica presa na pinça, não ocorre risco nenhum de soltar. E aí é feito toda a sutura usando esse tipo de porta-agulha, ok? Bem, a aula de hoje chega, né? Já falamos pra caramba. Um bom final de semana para todos. Não deixem de assistir a aula. Mais tarde eu vou colocar aí uma atividade para vocês. E um bom final de semana para todos.